seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando mais um Chega Junto Live e hoje a gente vai falar de uma paixão nacional. A gente vai falar de novelas. Esse período de pandemia tá bem complicado para amante de telenovela aqui no Brasil porque a gente está se deparando com reprises no horário nobre. E cá para nós, umas reprises que a gente pode discutir bastante, né? Será que eram as novelas mais apropriadas? Será que eram as novelas que mais teriam potencial para divertir, para entreter brasileiras e brasileiros nesse momento tão difícil que está todo mundo vivendo? Para discutir esse assunto e muitas outras curiosidades sobre as novelas, eu vou conversar com um amigo querido, Vitor de Oliveira, que é autor, apaixonado por novelas sobretudo, e esse papo começa agora. E aí, querido? E aí, tudo bom? Quanto tempo? Saudades. Pois é, saudades também. Como é que você tá? Tô bem, e você? Né, Tô bem, sobrevivendo, né, esse período aí, né? Pois é, pois é. Nada fácil, mas a gente vai tocando o barquinho em frente. Isso Vitor, aí. obrigado por topar bater esse papo aqui com a gente, por falar desse assunto que é uma paixão em comum que a gente tem. Já vou logo contar aqui para vocês. Eu fiz um curso de roteiro, sou tão apaixonado por novela que eu levo a sério. Fiz um curso de roteiro, Vitor foi meu professor. Vitor e Ingrid É, Zavarese, queridíssima também. Foi bem bacana, eram uns sábados muito animados que a gente passou juntos aprendendo sobre roteiro, sobre novela com vocês. foi aquela turma, era tão bacana, né? E você leva jeito, hein? Você poderia seguir esse caminho, Quem sabe, quem sabe. não Mas, é? ó, para começar, vou fazer a mesma pergunta que eu estou fazendo nessa série aqui para todos os convidados. Como é que você tem passado esses dias de isolamento social, Vitor? Então, né, é complicado toda essa questão, mas assim, o meu trabalho em si, ele já é um home office, né, com isolamento ou sem isolamento. A maior parte do nosso trabalho a gente trabalha em casa, né, porque quem escreve roteiros e tal, né, ainda mais assim, quando é uma novela que demanda muito tempo, você fica a maior parte do tempo isolado escrevendo em casa. Então, dessa parte, essa questão do trabalho não mudou muito, entendeu? Agora, a gente se sente numa bolha, né? Porque você, né, eu só saio assim para fazer compras, voltar, e, né, e é bem complicado, né? Essa expectativa, a gente não sabe o que o futuro nos espera, né? E o mundo todo está de cabeça para baixo, né? Então, é aquela coisa, aguardar as cenas dos próximos capítulos. Você falou em bolha, eu logo lembrei do Volpone, lembra dele que tinha uma bolha? Sim, é Deve maravilhoso, ter, um sonho a deve, mais, né? deve ter muita gente com inveja do Volpone, que com uma bolha dá para você ir ao supermercado mais tranquilamente, né? Pois é. O Vitor me fala, ó, só para apresentar para vocês direitinho, o Vitor, falei que ele é um apaixonado, mas ele também é autor. Ele escreveu na Globo O Astro, escreveu I Love Paraisópolis, na Record ele escreveu Jesus e também adaptou, gente, um clássico que eu acho que é uma paixão, assim, quando a gente fala em novela, tem algumas que são incontestáveis. E essa, com certeza, é uma dessas. Tieta. Ele adaptou a versão internacional de Tieta. A gente vai saber mais disso mais para frente nessa nossa live aqui, nessa nossa conversa. Agora eu quero entender primeiro como é que começou essa paixão, Vitor. Qual é a sua primeira lembrança de novela, assim, na vida? Então, minha primeira lembrança, assim, bem aquela coisa de criança, 4 anos e tal, era aquela novela O Sétimo Sentido, né? Eu não entendia nada, eu só ficava com medo lá da Regina Duarte gritando. Faz sentido. Então, mas assim, eu não lembro, não tenho lembrança nenhuma. Assim, a lembrança mesmo de novela que eu comecei a acompanhar foi Guerra dos Sexos, em 83. Eu achava o máximo aquilo, tinha 6 anos e eu acho que se eu sou feminista hoje, eu acho que eu agradeço a essa novela, né? Porque era aquela batalha dos homens contra as mulheres e tal, e eu assistia a novela e brincava da novela com meus amiguinhos lá da rua, com meus vizinhos e tal, sabe? Era bem, a mente já estava fervigando naquela época já. E você foi crescendo, em que momento você percebeu que essa paixão poderia se tornar também um caminho profissional para você? Então, aí bem naquela época mesmo da infância, eu acompanhava as novelas e tal. Uma que me marcou bem foi A Gata Comeu, que era uma novela das 6, de Vani Ribeiro,
que eles ficavam perdidos numa ilha e tal, e tinha o clubinho. Torlone e Nuno Léo Maia, né? Isso. Aí eu fiz um clubinho lá na rua também. Tudo que a novela aparecia na novela eu imitava na minha vida. E eu comecei a escrever naquela época os caderninhos com as novelas, meio que imitando as novelas da época, né? E só que eu usava assim, eu ficava prestando atenção no que acontecia à minha volta e escrevia nos cadernos. Então, por exemplo, tinha alguma discussão lá em casa com a minha família, eu colocava lá. Eles eram os personagens, meus vizinhos, meus colegas de infância, tudo eu colocava um namorando com o outro, tudo era quase, né, um diário que eu fazia aqui, mas eu fazia capítulo 1, fulano vai, sabe, como se fosse tudo assim, que eu entendia como se fosse uma novela. Aí um dia minha mãe pegou esses cadernos e falou, quem contou isso pra você? Eu falei, ninguém contou, eu que vi, porque assim, os adultos acham que as crianças são invisíveis, né? Que a criança não está entendendo nada e a criança está com o ouvido ali atento. Então, assim, naquela época já tinha essa vocação. Só que assim, para uma criança pobre do interior do estado, de Petrópolis, eu nem sabia como fazer isso. Então, eu fui seguindo minha vida normalmente. Até que eu né, fiz vestibular para letras, para o UFRJ, fui morar no Rio e tal, estava seguindo a minha vida, assim, uma carreira acadêmica normal, assim, me formei, comecei mestrado e tal. Só que paralelamente a isso, eu fui fazendo curso de roteiro, igual o que você fez lá com o meu, que eu já era professor, mas eu fiz curso como aluno. Então o primeiro curso que eu fiz foi com a Maria Carmen Barbosa, que é uma autora maravilhosa, escrevia com o Miguel Falabella. Depois eu fiz com a Margarete Buri, o Marcílio Moraes. Aí fiz uma oficina de séries com o Max Malman, que era um roteirista da Grande Família. Isso foi em 2008. Eu fiz essa oficina e tal, passou. Corta para, eu levando minha vida normal. Quando foi assim, isso foi 2008. Quando foi 2010, eu recebo um e-mail do Max falando, me informando que a Globo ia abrir uma oficina de autores e eles estavam pedindo indicações para possíveis candidatos para essa oficina. E ele lembrou de mim da época, né, gostou da minha escrita e tal, perguntou se poderia me indicar para fazer essa oficina. Eu falei, claro, lógico, né? E eu fiquei assim, feliz de ele ter lembrado de mim mesmo 2 anos depois. Só que era uma candidatura, não era para fazer uma oficina. Aí eu fiz esse processo seletivo com mais de 1.000 pessoas, aí tinha que mandar um texto. Aí mandei um roteiro e aí depois passei nessa etapa, fui fazendo todas as etapas até conseguir entrar, ser um dos 15 alunos para fazer essa oficina de autores. Nossa. Aí essa oficina, aí que eu conheci a Ingrid, né, Zavarese, e aí a gente fez essa oficina durante 4 meses. E no decorrer desses 4 meses, no final só 4 foram contratados. E eu fui um desses 4, graças a Deus. E aí minha primeira novela, logo depois eu entrei pro Astro. Aí escrevi o Astro e tal, com Alcides Nogueira e Geraldo Teixeira, né? E foi maravilhoso, a novela maravilhosa, ganhou o Emmy, foi tudo bem. Então aí foi, assim, eu não podia estrear da maneira mais feliz, né? Porque era uma novela bacana, com autores que eu gosto, Alcides Nogueira, meu amigo até hoje, maravilhoso. E uma remake de uma obra da Janete Claire, né? Que é a rainha das telenovelas. Então eu E olha isso, tô te ouvindo aqui pensando, porque o Sétimo Sentido também era da Janete. Sim. Também tinha Regina. Sim. E você foi fazer o Astro, quem era a Clô Rayala? Regina Duarte. Não, era assim, né? Era um sonho de infância, porque era muito louco, porque assim, eu cresci vendo essas pessoas, não só a Regina, mas né, o Francisco Cuoco, que também estava nesse remake, né, Rosa Maria Murquinho, Reginaldo Faria, Mila Moreira, eu cresci vendo essas pessoas na televisão, de repente eu estava ali diante deles ali. Então é um sonho de Cinderela, né, com um final feliz. Né? Só que em paralelo a isso, você criou lá atrás na internet um blog que era batizado Eu Prefiro Melão, que era uma frase, quem é jovem não vai saber, mas é uma frase de Dom Lázaro Venturini, personagem de Lima Duarte, na novela Meu Bem, Meu Mal. Foi impagável essa sequência,
porque ele era um vilão. Ele era um vilão, a gente pode dizer que ele era um vilão, né? É. E aí ele sofria lá um AVC, ficava, né, completamente em estado meio que vegetativo, até que um belo dia ele era maltratado, né, nesse período, e um belo dia ele fala, e a primeira coisa que ele fala é exatamente isso: eu prefiro melão. Né? Era uma Sim, cena aí, com a Zilda Cardoso, se eu não me engano, né? isso, exatamente. Porque né, a enfermeira pergunta: o que o senhor prefere no café, mamão ou melão? Fala, esse velho tá surdo igual uma porta. Aí ele fala: eu prefiro melão. Aí isso virou um bordão na época, assim. Todo mundo repetia isso. E quando eu fui criar esse blog sobre telenovelas, eu quis criar com uma frase que fosse emblemática, que os noveleiros reconhecessem, entendeu? E esse blog foi muito interessante, porque assim, além de criar uma rede, de possibilitar o contato com muita gente, porque não falta, como eu disse aqui, gente apaixonada por novela, ele acabou virando um livro. De certa forma, o blog também foi uma plataforma para você aparecer nesse cenário aí, né, Vitor? Isso foi bem bacana também. Nossa, olha só, vou falar uma coisa. Eu não ganhei um centavo com o blog, igual outras pessoas. Geralmente é assim, geralmente. Né? Não, hoje as pessoas, youtubers, ganham 1 milhão. Eu tinha assim, 400 mil acessos, era uma coisa. Eu achava que era só para os noveleiros, só que acabou que muita gente que não é noveleiro desse universo começou a entrar, porque eu comecei a fazer entrevista com autores e tal. E eu não tinha essa dimensão. Quando eu fui para a Globo lá fazer essa entrevista da oficina e tal, assim, eu não tinha nada, eu não tinha experiência nenhuma. Eu era professor de português e literatura, estava encaminhando para uma vida acadêmica, então eu não tinha experiência de roteiro nenhuma. A única coisa que eu tinha era esse blog. Então, na hora lá, eu falei, eu fiz a entrevista, quando eu estava indo embora, eu falei, tem mais uma coisa que eu esqueci de comentar. Eu tenho um blog que chama Eu Prefiro Melão. Aí a pessoa que estava me entrevistando, que era o Guilherme Vasconcelos, que também é um roteirista lá, que foi um dos professores da oficina, falou: não, você que é o dono desse blog. Aí a gente adora o seu blog. Então a Globo conhecia meu blog. Eu fiquei chocado. E quando eu fui contratado, quando chegou, que eu passei na oficina e tal, eu fiquei super emocionado, que assim, o papel que eles me deram, né, que eles deram um envelope para dizer que você tinha sido aprovado ou não, Vitor, nós preferimos melão. Foi maravilhoso isso, né? Que maravilha. Então, que assim, eu devo tudo a esse blog, né? Porque ele me abriu as portas né, e a gente às vezes não tem a dimensão do alcance do nosso trabalho, né? Sim. Alguém perguntou aqui no chat, e agora eu não vou conseguir lembrar o nome, mas a pergunta era bacana. Qual novela você não conseguiu assistir, mas que você adoraria ter acompanhado? Ai, são tantas, né? Mas Louco Amor, de Gilberto Braga. Por quê? O que ela tinha de mais fascinante para você? É uma novela de 83, então eu tenho flashes assim na minha memória. A lembrança que eu tenho era assim, era a Teresa Raquel, fazia uma vilã chamada Renata Dumont. E eu, naquela minha, né, sem ter aquele discernimento da criança, eu achava que a Teresa Raquel fosse má de verdade, entendeu? Que eu ficava muito assustado com as maldades dela. E quando explodiu essa coisa das novelas e tal no YouTube, eu vi o primeiro capítulo e eu fiquei apaixonado por essa novela. Sabe aquele primeiro capítulo que dá vontade de você ver o segundo, o terceiro? Então eu fiquei que eu queria muito ver essa novela. Então fica aí o apelo pro canal Viva, de repente, né? Nos brindar aí com Louco Amor, que eu acho uma trama super esquecida, né? E era bem interessante, era o Fábio Júnior, Bruna Lombardi, Glória Pires, era bem interessante a novela. Então, Gilberto Braga, né? Gilberto Braga, e tem toda essa coisa de Gilberto Braga, de alpinismo social, né, de personagem que é pobre, que quer ficar rico. Né? Eu achava que seria uma reprise bem interessante que eu gostaria de rever. Aí você já me deu ganchos para a gente discutir um monte de coisa que está pipocando por aí agora. Remakes e reprises. Vamos começar falando de reprises. Com esse cenário da pandemia, né, as produções precisaram ser paralisadas. A TV Globo já anunciou que só vai voltar a exibir novela inédita no ano que vem. E aí está escalando reprises para os seus horários e fundamentalmente para o horário nobre, que é o intervalo mais caro da televisão brasileira, enfim. E aí, muita controvérsia, Vitor, porque tanto a reprise de Fina Estampa quanto a próxima da Força do Querer têm sido muito contestadas pelos noveleiros na internet. A galera está dizendo que, sobretudo, a Força do Querer é uma novela que foi exibida há 3 anos, é muito recente, e as pessoas estão dizendo assim, poxa, não faz sentido, tem tanta novela boa,
tanta novela incrível no acervo da TV Globo, que poderia ser reexibida. Qual é a tua opinião assim, com relação a isso? Muita gente diz, os especialistas, os jornalistas que cobrem televisão têm dito que a Globo tem priorizado, por exemplo, novelas já gravadas, já captadas em HD, para não ter um impacto ali com a perda de qualidade para o público, para o usuário final, enfim. Eu acho que a opção pelas novelas mais recentes é essa questão do HD. Mas eu acabei de saber também, a gente acabou de saber essa semana, que o Vale a Pena Ver de Novo vai reprisar Laços de Família, que é uma novela pré-HD, né? Então eu acho que, assim, a minha opinião de noveleiro e tal, quando a história é boa, não tem esse papo de HD, sem HD. Se a história é boa, ela conquista o público e o público vai, entendeu? E essa coisa da novela, mesmo sendo fina estampa, que muita gente torce o nariz, você vê que os índices de audiência continuam lá em cima, né? É o produto mais visto telenovela ainda é o produto mais visto da televisão brasileira, né? Então, e acho que isso nunca vai ter uma unanimidade, né? Sempre vai ter alguém que vai falar, não gostei dessa, não gostei. E eu acho que fina estampa, acho que a opção pela fina estampa, quer dizer, eu não sei porque eu não estava lá para saber a cabeça de quem decidiu isso, mas eu acho que fina estampa, por ser uma história assim, simples, é uma narrativa mais assim, essa coisa meio de superação, da personagem pobre, é o mito da Cinderela, né? Sim, é a gata borragueira, então esse mito da gata borragueira é sempre recontado, né? Uma novela que recontou isso muito bem foi aquela das Empreguetes, né? Cheias de charme, que é a Cinderela moderna. Então acho que a Globo não quis arriscar uma história muito complicada. Então acho que é uma história que não é tão recente, né? Que é 2010, então não está tão fresca na memória do público. E é essa história que na época deu uma boa audiência e agora continua dando, né? Apesar que muita gente torceu o nariz. Eu vejo muita gente falar mal, mas aí eu vou lembrar também uma personagem do Aguinaldo Silva, que tinha na novela Tieta, chamada Cora, que era a empregada da Tieta, que foi vivida pela Cidinha Milã. E o Aguinaldo já brincava com isso, porque a Tieta perguntava, ela falava, Cora, vem me atender lá, não posso, eu estou vendo a novela. Mas você não gosta da novela? Eu odeio, mas eu vejo que é para poder falar mal. Era a personagem que falava isso o tempo todo. Então eu acho que é o meio que acontece com Fina Estampa. O povo fala mal, mas está lá. Você vai no Twitter, todo mundo que fala mal está lá vendo a novela, entendeu? Então, de uma forma ou de outra, está funcionando, porque está mantendo a audiência, né? Não, quem escolheu, a gente não pode dizer que errou, né? Porque a novela está fazendo sucesso novamente, apesar de todas as críticas. Agora, cá para nós, que eu tenho a impressão de que a Globo deve ter lamentado muito ter gasto a reprise de Avenida Brasil. Não vale a pena ver de novo, meses antes do início da pandemia. Porque eu imagino, Carminha no horário nobre, numa pandemia, eu acho que ela ia dar 40 pontos de audiência brincando, né? Assim. Concordo totalmente. Eu acho que, nossa, seria a opção assim, né, mais óbvia, né? E iria bombar, com certeza. Agora se você fosse programar assim, vamos supor que Silvio de Abreu estivesse vendo a nossa live e pensasse assim, não, esse cara aí tá falando as coisas interessantes, acho que talvez A Força do Querer esteja muito recente mesmo. Vamos deixar o Vitor escolher qual vai ser a próxima reprise. Qual novela você programaria? Então, assim, eu gosto de A Força do Querer, sabe? Eu acho uma novela forte, eu acho uma das melhores da Glória Pérez. Mas o Vitor, ele escolheria, né? Apesar de ser assim, uma novela de 30 anos atrás, e tem essa questão toda da tecnologia, do HD, mas é uma novela tão moderna, assim, ela teve agora a reprise no Viva, né, uns 2 anos atrás, e ela agora está na Globoplay, fazendo o maior sucesso, assim, é uma das atrações mais assistidas do Globoplay, teve uma repercussão enorme, a própria Beth está dando 1000 entrevistas aí, então é uma novela moderna, é uma novela ousada, é uma novela que as pessoas precisam reassistir, porque ela fala coisas que os brasileiros hoje estão precisando ouvir, né? Porque ela é um tapa na cara da hipocrisia, do conservadorismo, do moralismo, de tudo que está aí, que a gente está lutando contra. E a novela é uma ode à liberdade, né? A novela
ela já era uma novela que falava de empoderamento feminino antes desse termo existir, porque todas as personagens femininas, em algum momento ali, elas dão uma virada. É uma novela contra o machismo, ela contra o colonialismo, ela aponta, ela fala de pedofilia, fala de incesto, fala de religião. Então é uma novela que precisava sororidade também, né, Vitor? Sim, porque assim, sim. a Tieta, quando ela volta toda cheia de si, a força que ela dá para Tonha, a personagem da Ioná Magalhães, para tirar a mulher daquele lugar, daquela relação abusiva, tóxica, né? Também é sororidade. Uma novela que estava muito à frente do seu tempo de fato, né? Muito à frente. Não, tem uma personagem que é a Carol, que é a Luísa Tomé, que era teúda e manteúda do seu Modesto Pires, que era o Armando Bogos, que era a amante dele. E aí todo mundo na cidade sabia, menos a esposa, que era a Beth Mendes. E aí essa novela é tão incrível que a Beth Mendes descobre a traição e ela vai ajudar a amante. É o que você falou, sororidade. Ela se une com a amante, as duas fazem uma cooperativa de costura, sabe? E as mulheres ali vencem essa questão. Então é uma novela muito moderna, de 30 anos atrás. Tieta, para quem se distraiu, não viu que o Vitor mostrou a camisa dele, está escrito ali Tieta. Uma novela de 30 anos, que a gente continua falando, discutindo os temas que ela levantou lá atrás, e é uma novela que, para quem cresceu ali nos anos 80, anos 90, eu acho que ela está na memória afetiva de todo mundo. Agora, tem novelas também que envelhecem mal, tem novelas que perdem um pouco o sentido. Fina Estampa, por exemplo, está fazendo sucesso, você apontou aí alguns dos motivos, mas Fina Estampa, por exemplo, só para dar um exemplo, ela aborda alguns assuntos, e é uma novela que tem 10 anos, de forma que hoje em dia seria inaceitável, se aquilo fosse produzido hoje, né? A relação da Tereza Cristina com o Crow, ela retrata como ela se dirige ao Crow o tempo inteiro, e mesmo outros personagens também. Isso também é uma coisa muito curiosa, como o tempo parece não afetar algumas novelas, algumas produções, mas como ele é implacável com outras, né? Sim, e tem essa questão da violência doméstica também, do personagem do Alexandre Nero, e aquilo ali, o personagem não claro, tem essa coisa condenando o personagem, mas de certa forma, meio passa um pano ali, né? O cara meio que depois fica bem. Eu acho que realmente, assim, ela não envelheceu tão bem, assim, tem umas questões ali que já avançaram, né? Até estão dizendo aqui, Brega e Chique, né? É uma novela deliciosa, que está em reprise agora no canal Viva, eu acompanho ela todos os dias, mas é uma novela também que você se assusta com o machismo da novela, né? Que tem muita coisa ali, misericórdia. Tudo bem que a novela tem 30 anos, mas tem novelas ali, a novela que veio depois de Brega e Chique, que era Bebê a Bordo, parece uma novela 20 anos mais moderna do que Brega e Chique, que é muito machista ali. As mulheres são meio sendo levadas pelos homens o tempo todo ali. Isso é bem impressionante. E aí a gente está chegando num ponto que era a outra parte, além da reprise que eu falei lá atrás, que é dos remakes. O público sonha em ver novelas da sua memória afetiva produzidas novamente, né, reencenadas. Mas também tem muitas questões que envolvem a escolha, a definição do que pode ou não ser um remake. Às vezes até mesmo o sucesso de uma trama, um sucesso incontestável de uma trama, ele pode dificultar que ela volte a ser produzida, né? Você está falando, por exemplo, só para dar um exemplo, não estou dizendo que seja o caso, mas Brega e Chique, dificilmente, eu pelo menos não consigo imaginar uma outra atriz fazendo o que Marília Pêra fez nessa novela. Nossa, a novela é a Marília Pêra, né? Então, ela faz cena sobre tá vendo que ela tá com papada no espelho, não tá dizendo nada, mas eu poderia ficar horas vendo Rafael Alvará falando, ela e Marco Nanini, né? Os dois arrasaram. Né? E reza a lenda que essa cena foi improvisada, que ela não estava no roteiro, que eles ficaram ali dando uma pirada e foi genial, e acabou indo pro ar. Mas eu queria que você analisasse isso, você contasse pra gente disso, na sua perspectiva. O que pode ser determinante para uma novela virar? Por exemplo, um outro sucesso, Que Rei Sou Eu, uma novela incrível também, do Cassiano Gabos Mendes. Nunca foi, já foi reexibida, mas nunca foi sondada, nunca houve essa hipótese, mas vamos fazer de novo aquela história ali. Porque o Brasil é o mesmo, inclusive a novela continua mais atual do que nunca. Uhum. Eu acho assim, o remake ele tem que ter uma atualização, entendeu? A espinha dorsal da história, ela se mantém, né? Porque as histórias são atemporais.
mas a ambientação dela, eu acho que tem que ter sempre uma atualização. Uma novela, por exemplo, que as pessoas falavam muito, que era muito parecida com a de 83, que era a Guerra dos Sexos, que as demandas hoje do feminismo não são as mesmas daquela época. E então as pessoas falavam muito que a novela não teve o remake não teve uma boa atualização. Agora, Que Rei Sou Eu acho, parece que foi ontem, né? Ela teria que ter atualizações apenas assim, algumas tramas, por exemplo. Eu lembro que eles botavam adesivos na carruagem que era uma forma de pedágio. Porque em 88 tinha aquele adesivo que botar nos pedágios, para não pagar o pedágio, você pagava uma taxa mensal, colocava aquele adesivo nos carros. Então, assim, esses acontecimentos é só você mudar para um acontecimento de hoje. Mas a espinha dorsal, eu acho que é uma história que super daria certo hoje. O Edilson está aqui comentando, por exemplo, Vale Tudo. Ele diz assim, Vale Tudo parece conto de fadas com o Brasil atual. Nossa! Inclusive, a Globo divulgou uma chamada que é espetacular. Quem não viu, procure Sim. no Twitter, mostrando exatamente isso. Como 88 e 2020, a gente parece que está no mesmo lugar, não saiu daqui, né? Nada mudou. Impressionante. Não, e a gente pensa assim, a gente vê personagens como a Odete, não, isso é uma caricatura, não é. E você vê que como tem Odete Roitman no mundo, né? Aquela personagem do Paulo Gustavo na Senhora dos Absurdos, que a gente pensa que é uma caricatura, não é uma caricatura. Então, nossa. Tem um vídeo no meu canal em que eu falo da Odete Roitman. E é um dos vídeos mais comentados no meu canal, porque assim, todos os dias, invariavelmente, eu recebo comentários de pessoas dizendo que a Odete não era uma vilã. Que ela, se tivessem feito, eu coloco algumas cenas, se tivessem feito o que ela diz sobre cortar a mão do ladrão, a gente não estaria como está. As pessoas se permitem, em 2020, reforçar, validar esse discurso. Isso é muito louco. Isso diz muito da doença da nossa sociedade também, né? Eu acho que a Odete Roitman hoje seria musa, né? Então torceria por ela, né? Assim, uma parcela, claro, né? Sim, por favor. Mas é muito louco, gente. É muito louco mesmo, né? Agora, vamos analisar o que pode explicar sucesso de novela. O que caracteriza, o que não pode faltar numa boa novela, na sua opinião? Então, assim, não existe uma fórmula, né? Se tivesse uma fórmula, a gente só teria sucessos, né? Mas, assim, a gente tem caminhos, assim. Eu acho que o que não pode faltar é a identificação com o público, porque novela é um folhetim, ela vem lá do folhetim do século XIX, dos jornais que você acompanhava aquela história e aquilo deixava um gancho para o dia seguinte. Você comprar o jornal no dia seguinte e ver a continuação da história. Vem das radionovelas também. Você quer saber o que vai acontecer? Não perca o programa de amanhã. Então a novela, ela vive de gancho. Para o gancho funcionar, você tem que se importar com aquelas pessoas, você tem que ter uma empatia pelos personagens. Se o personagem não cativa o público, se você pouco se importa o que vai acontecer com ele, pode ter o gancho mais bombástico do mundo, mas se você não gosta do personagem, você não vai querer ver no outro dia. Então, acho que o que faz uma novela ir para frente é a identificação do público com os personagens. É você entrar no drama daquele personagem, torcer por ele e ficar vibrando ali a cada vitória dele, sofrer com a derrota dele. E quando ele se vinga de alguém, aquele momento catarse. Então você tem que promover essa catarse com o público, essa comunhão com o público. Se o público não torce pelo personagem, ele não vai acompanhar. Você falou da questão do gancho, que é bem marcante mesmo. Boa novela, todo mundo sabe disso. Né? Uma boa novela tem um bom gancho no final de cada capítulo. E a gente está vivendo um momento, antes já da pandemia, a gente vivia um momento em que era evidente que muitos criadores se sentiam um pouco pressionados, né, vamos dizer assim, ou provocados, melhor dizendo, pelo fenômeno das séries, pelo sucesso das séries do streaming, que acabam revolucionando, levantando um pouco o sarrafo aí dessa questão dos ganchos, da estrutura dos capítulos mesmo, dos personagens, da forma como as tramas são apresentadas e se desenvolvem. Mesmo para quem não é especialista em novela, hoje em dia a gente tem o Viva, como você falou, também tem capítulos no YouTube, você olha um capítulo de novela, vamos citar Tieta, por exemplo, que tem 30 anos. O tamanho de uma cena de 30 anos, da Beth Faria explicando para o Carrado por que ele tinha que respeitar a Ninete,
é impensável em 2020 uma cena daquele tamanho, com aquela profundidade, inclusive, de diálogo, né? Eu queria que você analisasse isso. Por quê que eu estou te falando? Amor de Mãe, por exemplo, é uma novela que nitidamente ela vem influenciada por essa questão toda, por uma nova estética, pela narrativa das séries, e num primeiro momento houve um certo desajuste, me parece. A crítica gostando muito da novela, mas o público não entendendo bem aquela abordagem. Como é que você analisa essa questão? É um desafio, né, Vitor? Eu acho que essas duas linguagens, da novela e das séries, elas vêm há algum tempo se uma pegando emprestado da outra, né? Porque nos anos 80, eu lembro que a maioria das séries era aquelas séries que você podia acompanhar o primeiro episódio, depois pula para o 28, depois vai para o 14, porque eram episódios com início, meio e fim. Eles não dependiam um do outro para... Né, você via o Casal Vinco, Mulher Maravilha, Magnum. Era uma historinha que era desenvolvida naquele episódio e no outro dia era outra coisa. E, assim, com algumas exceções, porque tinha Dallas, tinha aquelas que eram séries bem novelões, né? Mas dos tempos para cá, começo dos anos 2000, assim... As séries pegaram um pouco essa linguagem da novela, de ter gancho, de ter um arco da temporada. Mesmo as séries procedurais, como essas séries séries médicas, ou de detetive, série policial, que é sempre um caso que você tem que resolver, mesmo essas séries, elas têm um arco da temporada, elas têm a novelinha lá no meio, mostra a vida pessoal das pessoas ali. Então, e ao mesmo tempo, a novela, ela pegou também, emprestado das séries, essa coisa, eu acho que é uma coisa mais do ritmo, é mais da narrativa, assim, não tem mais aquelas cenas que você falou de 10, 15 minutos, então tem uma agilidade maior. Porque isso também é do advento do controle remoto, né? Porque nos anos 80 você via aquelas novelas, a Dancing Days, Água Viva, aquelas novelas maravilhosas, mas tinha cena de quase meia hora, uma cena. Porque assim, não tinha controle remoto. Para você mudar de canal, você ia lá, girava o seletor e tinham 7 canais disponíveis. Agora tem TV a cabo, tem Netflix, tem YouTube, tem não sei o quê. Então as novelas têm que prender atenção, porque se você... a cena começa a ficar muito arrastada, você já corta lá pro jornal da Record, você corta para... Você vai ver outra coisa. Então, eu acho que a novela pegou a agilidade das séries e as séries pegou essa coisa do novelão, do gancho, né, das novelas, né, do folhetim. Olha, o Wes Vieira está falando, quer série mais novelão que Grey's Anatomy e Downton Abbey? Exatamente. Com certeza. Né? São grandes novelões aí. Você estava falando da questão da E um beijo pro Wesley, que é meu amigão também. O Wesley, ele adaptou comigo Selva de Pedra lá pro mercado internacional também. Olha que sucesso. Tem pergunta da Silvia Rocha que eu quero falar sobre spoiler já, mas vou fazer em seguida. Porque esse gancho também da velocidade, do timing da novela, você estava falando aí, eu fiquei lembrando aqui de Pantanal. Pantanal era incrível, porque a gente está falando de 90 na manchete, tinha cenas longuíssimas, só de paisagem, Tuiuiu voando, jacaré mergulhando, levantando e mergulhando, e aquela música incrível. Mas hoje em dia é o que você está dizendo, é impensável. E Pantanal é uma novela que acabou de ser comprada pela TV Globo para ser produzida novamente. Então, assim, fico curioso para ver como vai ser esse Pantanal 2.0 aí nesse tempo de tanta concorrência, né? Eu acho que eles devem abusar também das paisagens, porque realmente é muito bonito. E com os recursos que tem hoje, eu acho que vão fazer imagens tirar o fôlego, né? Só que são imagens assim, 15 segundos corta, não tem mais essa coisa igual Renascer também, que era amassar cacau toda hora. Era meia hora para os trabalhadores pisando no cacau. Assim. Eu acho que era o tempo para chegar o capítulo ao tempo de arte. Né? No dia que tem futebol, tem futebol hoje, encorta essa cena e vai ficar faltando 30 segundos. Bota o não, e a nossa vida tinha outro ritmo. Você estava lá de boa. Você ficava sentado lá na poltrona, no sofá, vendo, contemplando. Hoje todo mundo é muito acelerado. Você está vendo a novela, você está com o celular aqui, você está com o notebook ali, você está vendo tudo ao mesmo tempo. Então, né, eu acho que a nossa mente hoje... É engraçado, né? Eu achei que com essa coisa do confinamento, que todo mundo fosse
né, respirar e ficar mais... Não, a gente continua a mil assim, o tempo todo. Né? Eu, pelo menos, eu estou em casa aqui, eu estou falando com um aqui no WhatsApp, eu estou vendo alguma coisa, eu estou indo na cozinha, sabe? A gente se acostumou com esse ritmo. E a novela, quer dizer, o audiovisual tem que acompanhar isso também. Eu, na quarentena, eu acho que eu só me senti aquele baque inicial as 2 primeiras semanas. Depois eu vi, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou enlouquecer. Comecei a trabalhar que nem um doido. Ou seja, enlouqueci, né? A Silvia Rocha está perguntando por que o spoiler de novela é aceitável e o contrário das séries? Assim, nas séries ninguém quer saber o que acontece, mas na novela publicam no jornal, vendem revista. Isso deve ser frustrante para quem é autor, né? É muito engraçado isso, né? Porque isso é uma cultura, né? Essa questão cultural, que as revistas eram vendidas com isso, né? E era engraçado a revista Amiga era engraçada porque ela não falava o nome do personagem, né? Ela fazia um sensacional. Tarcísio Meira trai Glória Menezes com Bete Faria. Francisco Cuoco atira em Guinness Fat, sabe? Ele usava o nome dos atores, isso era muito engraçado, né? E assim, é uma cultura que você descobrir, né? Que você... porque eu acho que na novela você não importa o que vai acontecer, é como que vai ser aquela cena, entendeu? E a série, eu tenho isso também, eu fico louco quando alguém conta um spoiler. Eu acho que novela a gente assiste mais relax, né? Que você assiste uma série, você fica ali com... Você vai pegar um café, você dá um pause. Você vai lá e vê, você não quer perder um minuto. E novela é uma coisa muito mais auditiva do que visual. Assim. Você está lá fazendo comida, está ouvindo o que os personagens estão falando. Você assiste muito menos, assim, é muito mais despretensiosamente. A história vai entrando na sua cabeça. Então, essa questão do spoiler não é tão importante assim. Eu acho isso, né? Você também tem mais tempo diante daquela narrativa, se desenrola em muito mais tempo, ó. Teve alguém que comentou aqui, Ivo Linhares, é muita falta de criatividade fazer remake. Ivo, não acho não, eu acho super importante às vezes você revisitar tramas consagradas, eu acho que é gostoso, apresenta aquela história para outras gerações, eu acho que é super... Agora, é aquilo que o Vitor apontou, né? Precisa ser atualizado, você não vai contar a mesma história. Imagina, vou fazer lá o Shake de Agadir, a primeira novela da Globo, você vai fazer igualzinho foi feito lá em 69? Sim. Não tem condição. Porque às vezes né? tem histórias tão boas que elas merecem ser revisitadas. Isso acontece no cinema também. O cinema tem vários remakes, vários filmes, assim. Olha, tem pessoal querendo saber da sua vida profissional, Vitor. Olha. Eu não sei se ele pode falar isso, gente. Ó, o Eri Júnior, o Eri está falando, Vitor, o Alcides te chamou para o remake de Amor com Amor se Paga? Olha, eu amo o Alcides, eu sei que a gente tem uma amizade, assim, né, uma relação pessoal mesmo, e ele sabe que a hora que ele quiser, eu estou ali, e ele também quer trabalhar comigo sempre que ele pode. Mas nem sempre isso é possível, né, porque... por exemplo, na última novela que ele fez, eu já estava em vias no outro trabalho. Então, nem sempre coincide as agendas. Então, assim, por enquanto não tem nada confirmado. Mas o momento que ele me chamar, eu estiver disponível, estamos aí. Isso é um grande prazer trabalhar com ele, é uma delícia. Alcides é um querido meu. Sabia que o Alcides foi meu amigo no Orkut, lá atrás? Olha... Não, ele muito bacana, um querido. Ele é sensacional, assim, trabalhar Aliás, é com uma ele boa pessoa para trazer aqui para bater um papo, Alcides. Vou tentar. Sim. Ele não tem Instagram, né? Então tem que arrumar um modo aí. Então dificulta um pouco o caminho. Mas, ó, vamos avançar. Falamos das características que podem fazer um sucesso, né? Você disse a questão da identificação, que são fundamentais para uma novela bem sucedida, né? Porque, como você disse, não tem receita, claro. Agora, o outro campo, né? O oposto. O que pode gerar um fracasso? E aí eu tenho aqui alguns elementos. O que pode ser mais catastrófico? O público rejeitar os protagonistas, o diretor alterar a narrativa da novela ali na hora de fazer, né? De fazer a coisa acontecer, ou aquele elenco que não se suporta nos bastidores. E tudo isso acontece, né? Isso e muitas outras coisas. Né? Não, assim, eu acho que o que pode acontecer um fracasso também às vezes a história é boa, mas ela não é adequada para aquele formato. Às vezes uma história funcionaria muito melhor se fosse uma série ou se fosse uma minissérie e às vezes ela vira uma novela.
Entendeu? Então, pode ser isso também. Para mim, é a questão da identificação do público. Se o público não... Acho que você tem que ir no coração. Novela é afeto. Você tem que conquistar as pessoas pelo afeto. Então, para mim, o que é assim? É família, é amor, sabe? Então, são coisas que o público vai gerar identificação com o público. Se o público não se identifica com aquilo, não adianta, entendeu? Você pode fazer uma história, sei lá, intergaláctica, passada em Marte, mas os personagens tem que ter afeto entre os personagens. Se não tivesse, se for só a coisa pirotécnica, não adianta. Novela é você, porque a novela você está ali na janela vendo a vida das pessoas, entendeu? Então você tem que se interessar, a vida daquela pessoa tem que ser interessante para você. Se o que está sendo contado não vai, entendeu, atingir o público em cheio, não adianta. Não comunica, não fideliza. Não comunica. Eu não quero que você dê nome, porque não é essa onda aqui, não vamos ser indelicado com ninguém. Mas a gente também sabe que os bastidores, eles influenciam muito, né? Porque, por exemplo, só para dar uma história que já é de conhecimento de todo mundo, o Neila Torraca, maravilhoso, ele disse que no auge do sucesso de Vamp, rolou um incômodo dos atores, né, com o texto. Então eles começaram a interpretar, o Ney contando isso é sensacional, a Vamp, que era uma novela, enfim, piração, vampiro, uma coisa totalmente ficção, eles começaram a interpretar com um tom de novela das 9. Então eles falavam aquele texto de uma forma muito séria, levando muito a sério. E foi esquisitíssimo aquilo ali. Então, quer dizer, um exemplo claro de como o time, como o elenco pode jogar contra também aí o patrimônio. Como é que essa questão do bastidor, porque é difícil também, isso tudo acaba caindo no colo do autor também, em algumas circunstâncias, né, Vitor? Sim, assim, uma coisa que eu acho legal do meu trabalho é o seguinte: eu trabalho em casa, eu só tenho contato com o elenco, a produção, na coletiva de imprensa, no primeiro e no último capítulo. O resto é tudo em casa. Então as tretas a gente fica longe, mas a gente sabe que tem. Entendeu? Mas eu acho que também não é só isso. Às vezes, é uma química que a gente, às vezes você está escrevendo uma novela, você coloca dois atores incríveis, que são bons, só que eles botam para romântico, não dá liga. Não adianta, você cria 1000 coisas e aí tem um segundo casal aqui, que o autor nem apostava muito. De repente os dois se olham, assim, aí você vê aqueles fogos de artifício, assim, sabe? E dá uma química danada. Então o que você faz? Você joga a ação para aquele casal aqui que está funcionando. Porque tem muito isso de química, tem ator que encontra o tom do personagem e o personagem cresce. Então, assim, como é essa obra aberta, né? É tudo muito assim, a gente não dá muito para prever o que vai funcionar, o que não vai funcionar, entendeu? Às vezes a gente fizer uma coisa pensando, não, vou fazer isso que vai ser, funcionou na outra novela, vai funcionar agora e não funciona. Assim, graças a Deus, eu só tive novelas assim que foram bem sucedidas, né? Nunca passei por um... Desculpa. Não, nunca tive, porque eu já tenho casos assim, o autor tem que reescrever, a novela não está indo bem no Ibope, aí tem que reescrever todos os capítulos e mudar uma série de coisas, ou assim, o ator fica doente e tem que reescrever tudo. As novelas que eu participei não tiveram isso, entendeu? Mas sempre tem aquele group discussion, não sei se você já ouviu falar. São aquelas reuniões que a Globo faz para medir a temperatura, né? Ver como está sendo a recepção da novela com o público. E aí, essas reuniões, elas dizem muito da novela, porque tudo que não está funcionando, eles falam ali. Eles falam assim, não gosto. Quando essa menina entra, não gosto, eu prefiro fulano. Sabe? Então, tudo aquilo ali é anotado, e aí a gente tem que fazer tudo de acordo com o que foi falado ali. Então, se vem uma dona de casa e começar a detonar, você, né, acabou a sua vida, né? Sim, mata as lésbicas na explosão do shopping e por aí vai, né? O pessoal está comentando aqui, lembrando um episódio também que ficou público, Carolina Ferraz e Francisco Cuoco, que não se deram bem em Pecado Capital e eram par romântico, né? O Bruno Firme está falando que Valcir Carrasco odeia Caco, por exemplo, ator que coloca textos adicionais ali ao roteiro dele, isso também todo mundo sabe. E tem uma pergunta do Ivo Linhares, ele quer saber se é verdade que Ivani Ribeiro ensinou Janete Claire a escrever novela. Isso não é do meu tempo, não. Não sei isso, não. Nem eu sei que as novelas das duas que eu pude assistir,
em remake Maravilhosas, né? são maravilhosas. Ivani Ribeiro. Não, a carpintaria da Ivani é incrível, né? Eu sou muito amigo da Solange Castro Neves, que escreveu com a Ivani nos anos 80 e 90. Aliás, é uma boa dica aí para você chamar também. Opa. E aí ela conta histórias incríveis. A viagem elas fizeram juntos. Vai voltar agora. Boa dica, boa dica. E assim, a carpintaria dela, de cena, de estrutura, é incrível, assim, Ivani, sabe? Por isso que os remakes delas todos dão certo, né? Agora, quero falar contigo de uma frase do Agnaldo Silva, que eu vi. Eu tenho até o livro, está aqui atrás, em algum lugar. Uma coletânea de autores da Globo, você deve ter também, deve ter lido. Uhum. Em um determinado momento, o Agnaldo Silva diz assim: todas as histórias já foram contadas. A gente só fica ali buscando formas de reinventar ou reapresentar essas histórias para o público. Você concorda? Assim, eu li aquilo lá atrás, quando esse livro saiu, e fiquei pensando, nossa, que genial isso. Mas hoje eu fico pensando que se há 10 anos alguém dissesse que surgiria um vírus na China, esse vírus ia se espalhar na velocidade louca, todo mundo ia ter que ficar trancado em casa, todo mundo ia achar que o autor fumou um baseado desse tamanho e estava inventando uma maluquice. Quer dizer, o mundo muda tão rápido, eu fico pensando, todas as histórias já foram contadas mesmo? Eu acho que ele quis dizer a questão mesmo da essência da história, né? Porque você não precisa nem ir muito longe, você pega as novelas da Glória Pérez, você olha e diz, gente, ela consegue misturar clonagem com cultura muçulmana, com álcool, com questão das drogas, do álcool, e aquilo ali faz sentido ali, entendeu? Barriga de Aluguel, uma época que ninguém falava disso, 1990. Até a novela, ela seria uma novela das 9, ela até seria a novela que é no lugar da Tieta, né? E a Tieta seria minissérie. Isso é o que dizem, né? E aí a Tieta virou novela e a Barriga de Aluguel foi para a gaveta e voltou em 90 como novela das 6 e fez um sucesso, tinha uma audiência de novela do horário nobre, né? E assim, e aquela trama parecia ser muito absurda, né? Barriga de Aluguel. E hoje em dia é o que mais tem, é super comum, né? E assim, eu acho que o autor tem que ter essa coisa visionária, né? Tem que apostar. Eu acho que o que falta muito hoje é muito apostar no seguro, entendeu? Eu acho que acho que tinha que ter uma ousadia maior, sabe? Como tinha antigamente. Assim, uma aposta maior em temas assim que, sabe, sim, gerassem mais catarse. As apostas, hoje em dia eu acho que está tudo muito seguro, está tudo muito ali para cumprir a tabela, sabe? Que é bom também, faz sucesso, cumpre. Porque assim, a gente não pode esquecer que uma emissora de TV é uma indústria, o objetivo é o lucro, né? Ela tem os anunciantes ali, então ela quer apostar no que é seguro. Mas a gente, como espectador, a gente quer mais, né? A gente quer ousadia e tal. E aí vem o risco, né? Porque, como você falou, pode dar certo, pode não dar. E aí perde-se dinheiro com isso. Pois é. Você falou de Tieta de novo, eu quero falar do desafio de fazer o remake dessa novela. Agora, eu estou aqui lembrando, Tieta é uma novela, então, que ela foi toda acidentada no bastidor, né? Porque, assim, a própria Beth Faria, ela estava na novela anterior, Salvador da Pátria, ela teve que terminar de gravar para entrar em Tieta, tanto que a Tieta entra, acho que depois de 10, 20 capítulos, nem lembro mais. Acho que é no 18 que ela entra, né? Pois é, assim, e aquela cena dela voltando para Santana da Greche é lindíssima, aquela cena incrível. Enfim, você teve o desafio de adaptar Tieta, eu quero falar disso daqui a pouquinho, mas eu quero falar antes de novela bíblica, porque você é um dos autores de Jesus, que a Record está reexibindo. Eu queria te ouvir com relação, primeiro, ao desafio de contar uma história como essa, uma história tão conhecida, e também com relação ao preconceito que existe com relação às novelas bíblicas entre parte da comunidade, da sociedade, né, Vitor? Porque são produtos que você olha, assim, há um cuidado visual, há um cuidado estético, né, há um investimento de produção, e é tão positivo para a indústria que exista tudo isso, né? Eu queria te ouvir com relação a isso. Então, quando eu fui convidado, né, a primeira reação foi ficar tremer de medo, né, porque é um terreno ali que eu não tinha pisado ainda e, assim, um desafio e tanto. Eu nem era espectador dessas novelas, assim. Claro que eu tenho formação católica, eu fiz parte do grupo jovem da igreja, então os dogmas ali eu conhecia, assim, de uma maneira geral.
mas nunca fui um leitor assíduo assim, da Bíblia, nada disso. Mas eu gostei porque, assim, que história que é? Jesus. Pô, é a história mais sensacional do mundo, é o personagem, maior personagem da história da humanidade. Então, e se você for olhar, até você ver na Bíblia a trajetória de Jesus, ele só veio ao mundo pregar o amor, ele não julgava ninguém, ele fazia exatamente o contrário do que muitas pessoas que se dizem cristãs fazem, mas isso já é outra história. Mas Sim. assim, o desafio foi, assim, porque é uma linguagem diferente, é uma cultura diferente, porque você tem que se inteirar, não só da cultura da época da judaica, da época que era da Judéia e tal, mas naquela época Jerusalém também era dominada pelos romanos, então você tem que entender dos hábitos e cultura romana, né? Então, isso assim, é muito organizado, porque tem historiadores que auxiliam as mínimas coisas, desde assim, como que as pessoas se portavam na hora das refeições. Porque não tinha garfo, faca. Era uma outro modo de viver, entendeu? Então, o modo de pensar era outro. Então, você ter essa consultoria, os apoios dos historiadores, foi incrível. E fora que a autora da novela, a Paula Richard, eu acho ela sensacional. Porque ela conseguiu contar toda a história e ela utilizava ali as brechas que a Bíblia dava e falava de feminismo, tinha uma personagem que era gladiadora, entendeu? Que ela participou de corrida de biga, entendeu? Então era uma novela que, assim, quem for assistir mesmo com esses olhos assim, fora esse preconceito que a gente sabe que tem, você vê que era uma história muito bem contada, entendeu? E eu assim, tiro o chapéu para a Paula porque ela conseguiu armar uma coisa muito legal. Até que as parábolas. O que eram as parábolas? Era Jesus contando alguma história. Se você for colocar isso para a questão audiovisual, é um cara sentado contando. Ah, naquele tempo, blá, blá, blá. Quer dizer, ia ficar super chato uma pessoa falando. Ela pegou as parábolas e introduzia na trama. Então, por exemplo, um personagem acontecia aquela história com ele, do filho pródigo. Então, ela não precisava Jesus contar, aquilo acontecia, entendeu? E ela conseguia com que aquilo fizesse sentido dentro da história. Então, eu achei a carpintaria dela foi muito bem feita, entendeu? E eu gostei muito, foi super prazeroso, não tive problema nenhum. E a novela tá vendendo muito no exterior, que, graças a Deus... Graças a Jesus. A conta bancária agradece, obrigado, Jesus. Jesus seja louvado. Olha só, vamos falar então de Tieta. Adaptar Tieta para fora do Brasil, eu acho que é um desafio imenso, né? Porque tudo ali, Jorge Amado, tudo tem a ver com a cultura baiana, com a cultura brasileira. Eu queria saber como é que foi esse processo assim, para você. Assim, também outro grande desafio, né, Vitor? Uhum. Então, a encomenda, no caso, ela era uma novela fiel ao livro. Não vai ser tipo assim, Tieta del Bairro, né? Não é uma linguagem de novela mexicana. A encomenda que fizeram foi de uma novela com os moldes das novelas brasileiras. Foi uma emissora de onde? É uma produtora dos Estados Unidos que comercializa essas histórias com a Televisa. Ah, sim. Então é um modelo diferente daqui, porque aqui assim, a Globo vai lá, ó, a próxima novela é tal, o autor apresenta uma sinopse, a Globo aprova, e aí começa a ser produzida essa novela, e essa novela, enquanto ela vai ao ar, ela continua sendo gravada. E você, né, essa foi muito louca, porque assim, os capítulos já estão escritos, 190 capítulos prontos, que estão lá na mão dos produtores, que eles vão, aí entra numa fila de novelas e tal, que começa a ser produzida. Essa não começou a ser produzida ainda, mas nós escrevemos a novela inteira. Eu, Rodrigo Ribeiro e Virgílio Silva, que os dois também foram colaboradores do Aguinaldo, né? Então, eles são familiarizados com essa linguagem. A segunda coisa que também, para ser dita, não é um remake da novela do Aguinaldo, porque a novela do Aguinaldo pertence à Globo. É uma nova adaptação do livro. Então, tudo que tinha só na novela e não tinha no livro, eu não coloquei. Eu coloquei coisas novas e coisas do livro. Então, por exemplo a caixa da Perpétua. Não tem no livro, então eu não pude colocar.
A mulher de branco também não. Então eu coloquei outras coisas, entendeu? Que a gente inventou, mas assim, o bom é que o livro, a novela do Aguinaldo é muito fiel ao livro, assim, tem quase todos os personagens e tal. Como é uma novela que eu já conhecia, é claro que é impossível você não se inspirar, né? Então, mas foi uma delícia de fazer. Eu queria muito que ela um dia acontecesse, né? Porque é um sonho, né? A gente quer também. Eu acho que Tieta nunca é demais, gente. O mundo Quem precisa sabe de mais até Tieta. que alguma emissora brasileira mesmo comprasse, quem sabe, né? Já pensou? Mas será que poderia? Porque Ué, se a Globo tem... se esse produtor mexicano comercializar com alguma emissora do Brasil, tudo bem, ué. Ele que tem os direitos, né? Aí talvez eu tenha que dar só um outro nome, né? Porque Tieta deve ser registrado pela Globo, né? É. Imagina, já pensou, gente? Que bafão? Vamos torcer. Vitor, estamos chegando no finalzinho desse papo, foi uma delícia. Eu acho que muito rápido, ele passa, né, voou, uma hora né? voando. Sempre que a gente fala de novela, fala de televisão, sempre é muito gostoso. Para a gente encerrar, eu quero te perguntar, falta um minutinho. Qual vai ser a primeira coisa que você vai querer fazer quando isso tudo passar da pandemia e a vida voltar para os eixos? Jogar vôlei. Mas até um minutinho, então deixa eu falar uma coisa. Quero dizer que eu sou seu fã, não só do seu trabalho, mas de você como pessoa, das suas posturas, a sua postura mediante todos os assuntos da sociedade. Então eu te agradeço muito porque você foi um dos meus melhores alunos e eu sou muito seu fã. Muito obrigado pelo convite. Querido, imagina. Ganhei estrelinha, gente, no final da live, que maravilha. Querido, beijo pra você. Beijo, adorei. Que passe logo pra gente se ver. Quando for a São Paulo, quando você vier ao Rio, a gente toma um café. Com certeza. Com certeza. Beijo, tchau, tchau. Beijo.